Mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso Que Importa. Olá, amigo ligado em 99,3 da Nova Onda FM. Está começando mais um episódio do podcast Isso Que Importa. E hoje em clima de eleições. É isso mesmo, neste domingo, eleições municipais ocorrendo em todo o Brasil. E por isso a gente recebe aqui nos estúdios de podcast da Nova Onda o chefe do cartório eleitoral de Mogi Guaçu, Hugo Ornelas. Hugo, seja bem-vindo ao podcast Isso Que Importa. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer imensamente por esse espaço, por essa possibilidade de expor um pouco mais o nosso trabalho na cidade. Nosso cartório aqui é responsável pelas eleições de Mogi Guaçu e Estiva Gerbe. Então, é muito importante que a gente tenha esse acesso a uma mídia respeitável como a de vocês, para a gente expor a relevância do voto, sobretudo nessa época, né? Na iminência de uma eleição municipal. E, mais uma vez, eu quero agradecer por esse espaço aí, gente. Legal. Importante dizer, né, que o Hugo ele é chefe do cartório de Mogi Guaçu, como ele disse, responsável pelas eleições em Mogi Guaçu e Estiva Gerbe, mas muitas das informações que a gente vai trazer aqui servem também para as outras cidades da área de abrangência da Nova Onda, certo? Certo. Aplicáveis a todas as cidades. É mais ou menos a mesma realidade. Certo. Você tem as regras eleitorais, elas são nacionais. Então, se aplicam a todo mundo que vai votar, deve seguir mais ou menos essas regras, né? Não vai ter muita variação, não, para além disso, do que a gente vai falar. Então fique atento aí, pode avisar todo mundo que a gente vai esclarecer, vamos tentar pelo menos esclarecer todas as dúvidas que você tem a respeito das eleições desse domingo. Mas, para variar, aqui no podcast a gente quer saber um pouco sobre o nosso convidado. Hugo, você está em Mogi Guaçu há quanto tempo? Você é de Mogi Guaçu? Você veio de fora? Como é que você virou chefe do cartório eleitoral? Eu estou em Mogi Guaçu desde 2016. Cheguei aqui em janeiro de 2016. Antes eu era servidor público também, em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. Fiquei lá 1 ano e 9 meses. Mas eu era concurseiro, né? Aí você ficou sabendo que tinha uma vaga em Mogi Guaçu? Você já tinha ouvido falar de Mogi Guaçu? Não tinha ouvido falar, para ser sincero. Eu fiz o concurso TRE São Paulo. Entre as opções, tinha Mogi Guaçu, Suzano, Mococa, né? Mococa aqui perto. Isso. Suzano nem tanto, né? Suzano nem tanto. Eu pensei, eu escolhi aqui, para te ser sincero, por causa do aeroporto. Eu pensei, nossa, eu vou voltar para minha terra, né? Sim. Então o aeroporto fica próximo, fica mais fácil para eu. Fica mais fácil para eu e família irmos visitar. Mas a cidade me abraçou e foi recíproco da minha parte. Eu hoje gosto demais daqui, não tenho a menor pretensão de voltar. Tá, mas você veio para Mogi Guaçu, você passou no concurso, escolheu Mogi Guaçu entre Suzano, Mococa, escolheu Mogi Guaçu por causa do aeroporto, mas você vinha de Brasília. Isso. Mas a sua família não é de Brasília, você já estava lá em Brasília dentro de um dos concursos que você fez, é isso? Isso. A minha família... Pode falar tudo. Fique à vontade. Eu sou mineiro. Percebe-se. Eu nasci ali na região de Buritis de Minas, noroeste mineiro, já próximo da Bahia. A gente vem de família muito humilde, meu pai pedreiro, minha mãe cabeleireira, uma vida muito adversa, né? Então, mas a minha mãe sempre foi muito voltada para estudos e insistia para a gente estudar, graças a Deus. Então, de lá a gente morava na fazenda, né? Zona rural de Buritis, fomos para a cidade de Buritis e de Buritis fomos para uma cidade bem melhor que Anápolis. Anápolis já é Goiás. E ali eu fui estudar e fiz faculdade. Eu sou psicólogo de formação. Faculdade de Psicologia. De Psicologia. Mas eu sempre gostei de concurso público. Eu sempre admirei e me propus a isso. Tinha 25 anos já. Eu já tinha sido militar, saí e com 25 anos voltei para casa da minha mãe. Mãe, me aceita de volta esse jovem. E aí fui estudar e graças a Deus logrei êxito, né, em alguns concursos públicos, entre os quais o Superior Tribunal de Justiça, que eu fiquei lá esse período, mas continuei estudando porque eu gosto do interior. Eu gosto de um lugar menor. E Deus me abençoou e eu fui convocado aqui em São Paulo, escolhi essa cidade
Nossa, foi uma sorte, porque aqui é muito bom. Eu sei, nem todo mundo pensa isso. Mas a gente estava conversando aqui. Você está falando antes, na comparação, né? Entre aquilo que você já conheceu, aquilo que você já vivenciou e aquilo que você encontrou aqui em Mogi Guaçu, é isso? Exato. Eu andei muito. Nesse Brasil, há poucos estados em que eu não fui fazer concurso. E uma coisa é quando você vai para o turismo, outra coisa é quando você vive o dia a dia daquela cidade. E eu sou um entusiasta de São Paulo, gosto muito daqui, acho que oferece muitas oportunidades, sobre todos os aspectos, para você... Tanto que é o estado mais rico do Brasil. Então, vá ao Rio Grande do Norte e não vá passear não, como a gente estava falando. Vá lá e entre 3 ruas para dentro da cidade, não estou sendo redundante. Uhum. Entre 3 ruas na cidade e veja as dificuldades que as pessoas passam. São coisas que aqui você não vê. Emprego, aqui você tem mais, então a violência é menor, em que pese, muita gente acha que não, mas a violência é menor. Para você ter uma ideia, a cidade mais violenta do Brasil, acho que no ano passado, foi Valparaíso, do lado de Brasília, proporcionalmente falando, mais violento do que Rio de Janeiro. Uhum. Enfim. Então você encontrou aqui as condições para viver. Encontrei minha esposa, faz faculdade aqui. Você já veio com família de Brasília para cá? Foi, já vim com família. Eu tinha Todo mundo filho. Apostou junto. Vamos lá conhecer esse interior de São Paulo. Eu já tinha um filho e tenho mais uma filha nascida aqui. Guaçuana. Helena, nascida aqui. Eu já tinha um filho, Arthur. E, nossa, cara, eu sou muito satisfeito aqui. De vez em quando você vai lá para Minas visitar a família. Todo ano. Tá perto de Viracopos. Pega o avião e vai para lá. Todo ano. É longe, hein? Perto da Bahia, não é perto. É longe, meu amigo. Não é pouco, não. É muito longe. Agora, Hugo, quais são as funções do chefe do cartório eleitoral? Quais são as atribuições ali? Eu tenho que organizar toda a eleição nas 2 cidades. Desde inseminação de urna, organização de título eleitoral, até instrução processual. Eu não faço julgamento, quem julga é juiz, mas toda instrução processual é feita por mim. Portanto, qualquer problema que a pessoa tiver em um título, ou um candidato que está inelegível e que quer resolver a sua situação, eu instrumentalizo todo o procedimento para que a pessoa possa exercer tanto o direito de votar quanto o direito de ser votado. São direitos sagrados, né? Uhum. Democracia é baseada nisso. Em grego, né? Democracia é isso, é governo do povo. Pelo menos é o que se espera. Uhum. E o governo do povo se faz através do ato de votar e alguém para ser votado. Esse casamento, entre aspas, é operacionalizado pelo cartório. Aqui na cidade de Mogi Guaçu e Estiva Gerbe, eu faço essa função. Uhum. A cada 2 anos, então, a correria aumenta, ou você já vai se preparando, né? Não dá para deixar para tudo em cima da hora, assim como muitos eleitores fazem, né? Que deixam tudo deixa eu ver qual sessão que eu vou votar, deixa eu ver como é que vai ser, deixa eu ver qual... Tem eleitor que decide em quem vai votar, até o candidato decide na última hora, mas você já vai se preparando com a sua equipe ali para a próxima eleição, tipo, acabou essa... Resolve tudo que tem que resolver, diploma os candidatos, etc, etc e tal, dá posse, acabou, você já vai começar a pensar na próxima eleição. Exato. Às vezes a pessoa pensa, poxa, mas enquanto não tem eleição, a pessoa fica parada, né? Quieto. Mas não é. Gente, para você chegar ao ponto de escolher um candidato ali naquela urna, é tanto trabalho, é tão difícil, é tão regrado que você não imagina. Acabou uma eleição, no meio do ano que vem, que é quando a gente termina os julgamentos das prestações de contas dos candidatos, você já está trabalhando na próxima. Já está organizando. Tem que olhar cada escola, os problemas, por exemplo, de acessibilidade que tivemos na eleição passada não podem se repetir. Então, desde cedo, você tem que ir resolvendo um por um. Você não tem elevador, você tem que oficiar o governo do estado para... Cara, são mínimos detalhes. Então, a eleição que vai acontecer agora, no dia 6 de outubro, para vocês vai acabar só na metade do ano que vem. Só na metade do ano que vem. Veja. E aí vai faltar 1 ano e meio para a próxima. Para a próxima. E aí você já começa a organizar. É o ciclo.
sabe? Naturalmente, agora nesses 6 meses, as atribuições ficam... elas se intensificam. Ficam maiores. Você tem uma demanda maior, muita propaganda, os ânimos dos candidatos estão muito acirrados, também dos eleitores. Você tem ali eleitores um pouco mais apaixonados, né? E que, por vezes, exageram. Passa do ponto. Então, isso intensifica o nosso trabalho, mas nós estamos aí para isso. Se não tiver problema, eu não tenho serviço, como é que eu ganho meu ordenado para sustentar a família? Legal, estou conversando aqui com o Hugo Ornella, chefe do cartório eleitoral de Mogi Guaçu, responsável pelas eleições em Mogi Guaçu e Tivagé, mas a partir de agora vou estar fazendo aqui algumas perguntas para o Hugo para esclarecer para você que está acompanhando a Nova Onda, tanto em áudio quanto em vídeo, sobre dúvidas que de repente surgem realmente, né? Eu mesmo lá em casa, os familiares já estão ligando e perguntando, etc. e tal. Mas, Hugo, qual que vai ser o horário de funcionamento das sessões eleitorais nas eleições deste domingo? Gente, já vão para as sessões eleitorais 8 horas da manhã, tá lá. 8 horas. Mas dividam-se. Até às 17 horas, a sessão está aberta. Não precisa ir tudo cedo ou deixar para a última hora. Vai dividindo. E outra coisa, tenham paciência. Isso é uma humilde sugestão. Há sessões em que você tem pessoas um pouco mais idosas, às vezes, ou com alguma limitação. Essa pessoa também quer votar, e é ótimo isso. E às vezes ela leva um tempo a mais, e você vê que ali naquele momento as pessoas que estão na fila ficam um pouco impacientes. Mas veja, tem um dia inteiro para votar. A gente vai estar lá o tempo todo. E quem estiver depois, por exemplo, às 17 horas tem uma fila na porta, são distribuídas senhas para as pessoas que estão ali na porta, certo? E aí todos aqueles têm a sua votação garantida. Não precisa se desesperar. Vamos estar lá o dia inteiro à disposição. E qualquer dúvida, ligue para o cartório eleitoral. Entre em contato pelo WhatsApp do cartório. Posso falar o número? Bom, claro. É o 19 3841 9111. Esse é um WhatsApp corporativo que as pessoas podem entrar em contato. Gente, eu vou ter diversos funcionários só à disposição disso, para tirar dúvidas, sobretudo no dia. Mas já podem entrar em contato de imediato. Eles estão lá para solucionar essas questões. Vamos repetir o número então, 19 3841 9111. Exato. Facinho então, hein? Facinho. Facinho. É só chamar lá, qualquer dúvida que tiver, vai ter uma equipe para responder essas questões. Só exclusiva para isso. Certo. Para ajudar as pessoas. Você falou na questão das filas. Então, quem tiver, se por acaso houver fila, eu acredito que não, porque eleições municipais são apenas 2 votos, né? Qual que é a ordem dos votos? Primeiro vereador, depois prefeito. Primeiro vota para vereador. Isso. São 5 números. Isso. E depois vota para prefeito. Exato. Então, mas qualquer dificuldade, a pessoa fez uma confusão, acalme-se. O mesário está ali para isso. Porque há 2 anos atrás a gente tinha votos para deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente. Aí complica um pouco, né? Aí você tem uma lista maior. E por vezes, veja, essa é uma confusão muito reiterada. A pessoa quer votar para senador, a tela está para deputado, ela digita o número do senador e aí acha que, por acaso, a urna tem algum problema. É bom a gente ter essa calma, sabe? Lê com calma aquilo ali. Olha na tela. Olha na tela com calma. Está pedindo para vereador, então agora é vereador. Exato. Você não levou, por exemplo, não levou a cola, que é uma coisa que a gente pede muito. Leve a cola. Tudo bem. Lá na sessão tem uma lista de candidatos física. Você pode ter acesso a ela se você esqueceu o número do seu candidato. Volta lá, tem acesso à lista, veja o número na hora, para você exercer o seu direito. A lista por ordem alfabética até, Por ordem alfabética. O meu candidato se chama João. Eu estou fictício aqui. Vai lá no J, João das Couves. Isso. Viu o número? Pega aqui a caneta, anota na mão. Pode anotar na mão. Na mão, tranquilo. Não tem problema. Não é recomendável. Celular. A lei não permite. É importante explicar por quê. Isso é uma proteção ao eleitor. Aqui você não tem tanto, mas imagina
em estados muito pobres, onde ainda existe o coronelismo, que quer obrigar a pessoa a votar nela, você tem que entrar com o celular e filmar o seu voto. Era isso que acontecia, daí a proibição, que já vem de alguns anos. Já vem de alguns anos. Mas você vê algumas pessoas um pouco contrariadas e nervosas com isso. Eu quero fazer uma selfie do meu voto. Poxa, não pode. Você está se comprometendo. O voto é constitucionalmente secreto. Uhum. E isso é segurança para o eleitor. Você tem liberdade total e absoluta para votar. Ninguém sabe seu voto. Eu não sei. Eu posso até declarar o meu voto. Eu posso até declarar, mas não preciso filmar ele. Exato. E eu posso declarar que votei num e votar em outro também, para não arrumar confusão, né? Perfeito. Você pode falar que... Tenho dois primos que são candidatos. Pronto, ali, ótimo. Votei. Ah, você tem prova? Não precisa de prova. Não existe prova ali. Não pode fotografar. Exato. Você não vai ter um papelzinho dizendo votei em fulano. Você pode falar que votou em qualquer um, mas vote de acordo com a sua consciência. Aquele momento é um momento seu. Único. Gente, é caro para se organizar uma eleição. E é tudo feito para o cidadão chegar naquele momento e votar de acordo com a sua consciência. Tem que ter consciência. Gente, a gente estava falando um pouco antes aqui sobre isso. O voto é o meio que você tem de melhorar o seu estado, melhorar a sua cidade, melhorar o seu país. Se você tem uma reclamação, se você tem uma restrição, vamos falar aqui em nível federal, para não vincular, tá, na cidade. Mas você é uma pessoa contrária, por exemplo, ao aborto. Não vote no candidato que é favorável, só porque ele é carismático ou porque ele é seu amigo. Você tem que votar de acordo com as suas convicções. Exato. Veja, o voto é uma procuração que você dá para a pessoa para ela exercer a sua vontade, para ela demonstrar a sua vontade. Olha o tanto que isso é importante. Aquele cara que está lá, quando eu vejo as pessoas reclamando da política, o cara está lá, ele não passou no concurso, ele não fez uma entrevista de emprego. Ele está lá porque você votou nele. Uhum. Um congresso, uma câmara, uma casa de leis é a síntese mais fiel do povo. Uhum. É um retrato do povo. Entende? Isso que você falou é interessante, né? Você colocou aí um exemplo, mas, por exemplo, vamos supor, eu sou esportista, eu acho que as áreas de esporte estão deficitárias na minha cidade, e aí eu vou procurar ali, peraí, esse candidato apresentou uma proposta legal para o esporte, esse candidato a vereador ou esse candidato a prefeito. Isso. Então aí você vota nele porque bateu, né? Exato. Não é procurar levar vantagem ou aquele candidato que oferece vantagem. É mais ou menos isso, né? Essa questão da vantagem, veja só. Se o candidato já começa oferecendo para você uma vantagem indevida, você já imaginou o que ele não vai fazer quando estiver lá? Será que ele vai se preocupar com você? Não. Ele não vai se preocupar, gente. Ele já começou errado? Ele já começou errado. E como dizem, lá no interior de Minas, pau que nasce torto, não se endireita. Hugo, perdi o meu título eleitoral ou então deixei ele na máquina de lavar, ele está todo borrado. E aí, como é que eu faço para votar? Documento oficial com foto. Qualquer documento oficial com foto, você vota. Se estiver inseguro, pode chamar nesse WhatsApp. A gente vai encaminhar para você um outro título em PDF, tá? Depois de você se identificar adequadamente. Uhum. A gente vai encaminhar para você esse título em PDF. Mas ele não é indispensável. Qualquer documento com foto permite você exercer o seu livre direito à votação. Resumidamente, a CNH com foto e o RG com foto. Eu acho que pode ser carteira de trabalho, carteira de trabalho também tem foto, né? Passaporte. Reservista tem foto? Acho que não. Acho que não mudaram. Alguns documentos mudaram recentemente. Mas se você... Uma confusão constante. O e-título. Poxa, mas o e-título é no celular. A pessoa pode ir com ele, mas você vai ter que deixar esse e-título, esse celular, numa banquinha do lado. Tem que ficar do lado. Tem que ficar do lado. Você não pode adentrar a cabina de votação com o celular. Estou com o meu celular na mão, eu tenho o e-título. Tem o e-título, que é o título eletrônico, gente. Ó, você entra na App Store ou então lá enfim, nas lojas do seu celular e vai baixar o e-título. Eu tenho aqui. Está desligado agora. Cheguei lá, tá aqui o meu e-título. O mesário vai pegar, vai conferir, vai procurar o meu nome na lista, beleza.
Meu celular sai daquela mesa ali e vai para uma caixinha, é isso? Isso. Na verdade, a gente opta por, ao lado da cabine de votação, colocar uma mesinha, de modo que o dono do celular observe ali o seu aparelho. O mesário nem rela no celular. O mesário não toca nele. Então eu peguei o celular ali. Aqui, ó. O mesário me devolveu, eu já vou para a urna e no meio do caminho eu deixo ele. Isso. Está devidamente identificado. Liberado para votar. O mesário vai liberar a sua votação, você vai exercer o seu direito ao voto tranquilamente. Hugo, como é que funciona a votação para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida? Em Mogi Guaçu existem muitos colégios eleitorais voltados para essas pessoas? Existem sim. Esse é um dos trabalhos que a gente faz durante o ano. Todo cidadão que já tiver essa deficiência, essa limitação, ou adquirir durante o ano, ele pode ir ao cartório eleitoral ou ligar, e ele vai ser direcionado a sessões específicas de acordo com a sua deficiência. Visual é uma, auditiva é outra, a física é outra. Nós estamos plenamente preparados para atender a todos. Então ela já tá definido ali. É lógico que ela informou o cartório e tal. Sim. Se a pessoa não informou o cartório, de repente pode ter até uma dificuldade agora, né? Se ela não informou. Mas aí é cuidar para que nas próximas eleições possa também fazer parte desse grupo, certo? Exato. Mas ainda que a pessoa tenha essa dificuldade, nós teremos lá, em todas as escolas, uma equipe chamada apoio logístico. Esse pessoal fica ali justamente para isso. Essas pessoas que não tiveram a oportunidade de comunicar ao cartório essa dificuldade dela, a pessoa carrega no colo, se for preciso. Faz de tudo para poder a pessoa votar. Eu pergunto até porque é uma situação chata, né? Mas, por exemplo, a pessoa teve um AVC o mês passado, um mês retrasado, e está com dificuldade de locomoção, mas ela vai votar no colégio que não está dentro. Aí chegou lá, é só pedir ajuda. Né? Só pedir ajuda. Fala, eu tenho essa ajuda, mas quero votar. Nossa, a gente está lá para fazer o melhor possível, o máximo possível, para que você, cidadão, possa exercer o seu direito constitucional de voto. Hugo, domingo especificamente, quais são as regras para propaganda eleitoral, tanto física, pessoal, quanto na internet? Não pode? Não pode. Domingo já se encerrou. Você pode, o último dia, no sábado, que você pode fazer aquela carreata, passeata. Não pode mais a propaganda. Mas o eleitor é livre para se manifestar, desde que seja de modo singular. Você não pode ir votar 5 pessoas com bandeiras, e isso você não pode. Mas você pode usar a camisa do seu candidato preferido. Não há problema, porque essa é a liberdade que nós temos de manifestação. O que não pode é pedir voto para ninguém nessa data ou ali perto da urna, né? Do local de votação. Isso não pode mais acontecer. A manifestação individual pode acontecer silenciosamente. Por exemplo, se eu quiser colocar o número do meu candidato aqui no peito, chamado pregão, né? Na linguagem do marketing eleitoral, colocar o pregão aqui com o número do meu candidato, eu posso. Perfeitamente. Eu não posso abordar as pessoas e pedir voto pro meu candidato. Nem eu, cidadão comum, nem os cabos eleitorais. Os cabos eleitorais, pior a função ainda, deles né? Inexiste. Se encerra no sábado. Exato. Até sábado, campanha normal. Eles atuam normalmente. Sim. Até sábado. Claro, você não pode ter propaganda impulsionada ou paga na internet. Há algumas restrições relativas a isso. Mas o direito à liberdade de expressão impõe a aceitação dessas manifestações. Você pode sim ir com o seu dístico ali, sua camisa. É prazão? Pragão. Pragão. Praga. Isso. É uma praga que cola. É isso. Você pode ir e fazer a sua expressão ali, o seu voto, demonstrar a sua... É livre, você é livre. E isso é mais uma prova da liberdade que você tem. Sozinho você pode fazer quase tudo. Não pode pedir voto. Agora, por exemplo, eu sou candidato ou eu sou apoiador e eu vejo alguém fazendo campanha eleitoral, a famosa boca de urna. Sim. O que eu faço? Para quem que eu denuncio? Eu chamo a polícia? Eu chamo o cartório eleitoral? Quem que eu chamo? Não, você chama a polícia. Polícia. Porque aí é o caso de prisão em flagrante. Crime eleitoral, é um crime eleitoral. Boca de urna é um crime eleitoral. Você pode chamar a polícia. Geralmente vai ter um policial ali próximo à escola. A gente tem esse acordo com a PM, ter sempre um policial ali próximo à escola, no sentido de pegar em flagrante quem estiver fazendo esse tipo de coisa. O voto tem que ser livre de influência. As propagandas
tem que ser feitas durante o período correto. Domingo não é dia mais de propaganda. Não pode mais fazer propaganda. Não. É liberdade, gente. É o dia que todo mundo tem que estar tranquilo, o voto tem que estar cristalizado. Falando, vou votar em fulano, pronto. E de repente eu não consigo votar. Qual que é o prazo para justificativa eleitoral? 30 dias. Se você estiver aqui, 60 dias fora do país. Então, 30 dias, a partir de segunda-feira, começa a contar o prazo. Mas essa justificativa, ela pode ser feita já no domingo? Pode ser feita, já no domingo. E como é que funciona a justificativa hoje? Porque a cada eleição a gente vai tendo novos meios, né? Como é que funciona essa justificativa hoje? Antes tinha que preencher um formulário na escola, como é que funciona isso? Você tem as mesas chama MRJ, né? Mesas de recepção de justificativa. Você pode fazer, você preenche esse formulário, é bem simples, rapidinho. E já entrega para a pessoa que estiver ali. Em qualquer colégio eleitoral. Isso. Chegando ao colégio eleitoral, você já pergunta, eu queria justificar meu voto, que eu sou de outro lugar. A pessoa já vai fazer na hora. Eu sou da Bahia, estou aqui visitando os parentes. Exato. Aí quer justificar. Quero justificar, você já justifica na hora. Não existe voto em trânsito nas eleições municipais? Existe. Mas você tinha que ter feito a inscrição anteriormente. Porque, veja, o procedimento de votação, para você digitar o número na urna, antes eu tenho que ter fechado todo o cadastro eleitoral, pego essas informações e faço a inserção de todas elas na urna. Para você chegar ali, o seu nome está ali. Porque a urna não tem conexão com a internet. Entendi. Então não tem como eu alterar na hora. Então suponhamos que se nós tivéssemos aqui em Mogi Guaçu, por exemplo, 20, 30 pessoas que são de São Paulo e solicitaram lá a votação em trânsito. Você teria uma urna eleitoral com os candidatos de São Paulo aqui em Mogi Guaçu, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Ele pediu, você vai colocar aqui para votar. Então, mas ele tem que pedir com antecedência. Isso não aconteceu. Não teremos voto em trânsito aqui, então. Tem muita gente que tem. Muitos casos? Militares. Ah, é? Muitos militares. Muita gente que trabalha nas empresas que estão falando, não, nessa data X eu estarei aí. Caramba. E entrou em contato com a gente já organizou tudo. Então vocês têm o voto em trânsito também. Tem. É mais um trabalhinho aí para vocês, né? É pouca coisa que vocês têm para resolver numa eleição, surge mais essa aí. Mais essa. Você acredita que eu pensei que para a eleição municipal não existia o voto em trânsito? Tem o voto em trânsito. Legal. Se a pessoa quiser. Tem até o voto na penitenciária. Tinha que ter pedido antes, né? Tinha que ter pedido antes. Voto na penitenciária feminina, vocês também? Isso. E aí são diferentes cidades lá, né? É. Caramba. E aí você tem que ir antes, cadastrar todas para poder fazer o voto em trânsito, né? Entre aspas. Cadastra todas e aí elas fazem a votação no dia. Hugo, de uns tempos para cá surgiu a famosa biometria. Isso. A pessoa teve que ir lá e colocar os dedos e tal. Muita gente não foi, muita gente foi. Era para ter sido feito nas eleições lá atrás, que você usava a biometria para se identificar. Como é que está em que pé está agora? Eu não fiz a biometria, eu posso votar? Eu fiz a biometria, eu vou usar ela? Conta para mim. Aí está uma questão, depende. Depende do quê? Houve a importação de muitos dados do IRGD, de carteira de habilitação, identidade, essas coisas. Nós conseguimos, o TRE conseguiu fazer uma parceria e importou muitos dados deles. Agora, o que eu sugiro? O cidadão que não fez, muita gente fez, a maioria fez, mas o cidadão que não fez, entre em contato com a gente antes, só para você ter certeza, sabe? Para você ir mais tranquilo votar. Então vai ter o exame biométrico, vai ter que passar o dedo lá. Cara, isso ajuda tanto. Veja, por vezes as pessoas acham, o morto votou, por exemplo. A pessoa sai falando isso, o morto votou. Não é que o morto votou. O mesário é um ser humano, ele é falível. Veja, eu fecho o cadastro 6 meses antes. Nesses 6 meses as pessoas morrem. E ela está lá no caderno de votação. Quando o mesário está lá com a caneta dele ticando, autorizando as pessoas a votarem, pode parecer que não, mas muita gente tem o mesmo nome. Entende? Comum. É comum. E aí, por vezes, ele acha o primeiro nome e, pressionado pela fila, acaba aquele primeiro nome ali... Ticando errado. Mas é um erro humano. Não é que tem alguma coisa, não tem nada disso. Mas ele, por um erro humano, ele libera uma votação inadequada. Mas é o mesmo nome, é um erro humano.
Não há nada, a urna, não tem nada disso. Agora a biometria não tem erro. A biometria não tem erro. Cada você um chega tem lá, a sua. Colocou seu nome, já libera automaticamente. Olha o tanto que isso é bom. Mais segurança para o voto, mais transparência. Isso é maravilhoso. Agora, Hugo, fala para mim, cada ano surgem novas regras, mudanças. Existe alguma mudança significativa na votação, nas eleições desse ano em relação às últimas ou não? Não. Tudo igual. Você vai conseguir votar mais ou menos do mesmo jeito. As mudanças são os candidatos. Sim. Mas falando em termos municipais, há 4 anos atrás a gente teve uma eleição fora do comum, né? Até com data diferente, com procedimentos diferentes, máscara, etc. e tal. E muita gente deixou de votar. Isso foi, os números mostram, né? Houve uma abstenção muito grande. Altíssima. Até por causa da pandemia. Então deveria falar, não, já que não é para ficar em casa, eu vou ficar em casa e vou justificar depois, ou vou pagar a multa depois. Então tem gente que está reencontrando o processo eleitoral municipal nessa eleição. Isso. Então, comparando-se com 2016, está tudo mais ou menos do mesmo jeito, é isso? Comparando-se com 2016, realmente essa observação sua é muito pertinente. A gente teve em 2020 essa dificuldade da pandemia. Nós tivemos uma abstenção muito alta em relação às pessoas mais velhas, porque estavam ali com mais medo, né? De votar, justificadíssimo isso. Mas agora as coisas voltaram ao normal, gente. Toda segurança, está tudo tranquilo. Vamos votar, pelo amor de Deus. Vamos escolher certo. Legal, você já falou sobre a integridade do voto, a questão da biometria, a questão da documentação, documento original com foto, então vamos para a próxima aqui, porque terminada a votação. Sim. Se todo mundo chegar lá no horário, 17 horas, as urnas são encerradas, totalizadas, etc. Sai ali o resultado de cada urna. Como é que vai funcionar a apuração? Como é que eu vou ficar sabendo se o meu candidato a vereador se elegeu, se o meu candidato a prefeito se elegeu? Geralmente, os partidos têm em cada sessão eleitoral um fiscal. Quando você finaliza a urna, sai um documento chamado boletim de urna. Esse boletim de urna é pregado ali na porta. Você tem a opção do fiscal, tira foto, geralmente manda para uma central do partido e ela faz essa conta. Mas... Extraoficial. Extraoficial, E isso é ótimo para nós. A urna sai de lá, a gente pega o cartão de votação. Isso é um servidor do Tribunal de Justiça, acompanhado de polícia. Pega o cartão de votação, leva para o cartório. No cartório tem mais um boletim de urna que fica exposto para a população e eu pego esse cartão de votação, insiro em um sistema do próprio TSE e mando para a consolidação desses dados. Faz a transmissão para lá. Brasília. Para Brasília, isso. Feito isso, a partir do momento que eu mando, começa a se totalizar a quantidade de votos. Urna por urna. Urna por urna. Então você tem, no mesmo dia, você fica sabendo quem ganhou, os resultados oficiais, né? Sim. Que são esses resultados do tribunal. Há 4 anos atrás houve diria um problema, um atraso nesse processo de envio da transmissão dos dados das cidades, praticamente em todo o Brasil, lá para Brasília. E aí, quando os votos lá foram totalizados, o pessoal já estava comemorando aqui, né? Antes mesmo. Por quê? Porque eles fizeram a soma dos boletins de urna, é isso? Exatamente. Essa questão da demora lá, ela foi o decorrente do quê? Antigamente você mandava daqui para o TRE e do TRE você mandava para o TSE. Eles optaram por fazer uma ponte direta, até por uma sugestão de uma auditoria da Polícia Federal. Falou, olha, faça a ponte direta do cartório para o TSE. Só que como é que eu posso explicar? O caminho não foi suficiente para tanta demanda, entende? Todos os cartórios do Brasil mandando muitas informações de uma vez só, não coube. E aí entrou na fila. Alguns iam sendo processados, outros não. Por isso que houve essa demora. E será que o problema vai acontecer de novo? Acredito que não. Eles são muito céleres em solucionar essas questões. Sim. Porque houve muito questionamento por causa disso, sabe? Por causa dessa demora, né? Sim, houve muito questionamento. Eu estava acompanhando a apuração e aí não vinham os números oficiais. E aí você ligava para um partido para outro, já estava rolando comemoração de um lado ou do outro. Então, vai acontecer as duas coisas, mas
provavelmente a totalização esse ano não vamos ter problema, é isso? Eu acredito que não. Mesmo porque a gente precisa da totalização, principalmente nas eleições, na eleição para vereador, né? Porque é proporcional, porque né? é proporcional enquanto não somar todos os votos válidos, dividir pelo número de cadeiras, fazer ali o quociente eleitoral, porque de repente tem candidato a vereador aí com 1.000 votos, 1.200 votos, que não entra porque o partido não conseguiu o quociente eleitoral. Exato. Né? Então, no caso do vereador, não dá para confiar só na totalização informal ali dos boletins de urna, né? É muito complicado você fazer essa conta da cidade inteira e acertar ali, né? Para vereador é complicado. Quais as consequências para quem não votar e não justificar o voto? O que acontece com esse cidadão posteriormente? Ele vai ter problemas? Ele não assume concurso público, ele não consegue tirar um passaporte, A falta de regularidade eleitoral traz, muita coisa... A multa é muito pequena, R$ 3,51. Uhum. Mas a ideia não é multar, não é penalizar. A ideia é fazer a pessoa participar do processo eleitoral. A ideia é essa. Por isso essas questões, né? Essas penalidades, por colocarmos dessa maneira. Não assume o concurso público, ele não tira um passaporte, ele pode ter algum problema em Receita Federal, no CPF, sabe? Porque os sistemas eles conversam entre si. Então, vá votar, gente. Vamos votar. Vamos deixar de votar, não. Lembrando que logo de manhãzinha, principalmente os idosos, né? Eles gostam de cedo, isso, né? Eles gostam de cedo. Então, de manhãzinha, com muita paciência, porque as filas são maiores de manhã, né? Exato. 7 horas já tem uma fila grande lá. Então, paciência, gente. Iniciou. Vamos paciente. Tem um dia inteiro para votar. Estaremos lá o tempo todo, à disposição de todo mundo. Hugo, tem alguma coisa que eu não perguntei para você que você acha que seria importante passar para o ouvinte e espectador na Nova Onda? Votem com consciência. Jamais, em hipótese nenhuma, venda o seu voto. Não aceite nenhum tipo de benefício. Seja crítico em relação a isso. Há um trabalho hercúleo das instituições no sentido de propiciar a todos vocês a máxima liberdade para votar. O voto é secreto. Qualquer pessoa que disser o contrário está mentindo. Não tem como ter uma câmera, não tem como eu acessar o seu voto, o juiz acessar o voto, o desembargador federal, o ministro, ninguém consegue saber em quem você votou. É absolutamente secreto. Então, reitero, seja crítico. Se a pessoa te oferece um benefício para você votar nela, imagina o que ela vai fazer. Ela já está cometendo uma ilegalidade agora, antes de entrar lá. Será que essa pessoa vai realmente se preocupar com o bem-estar social? Que esse é o papel do político, concorda? Será que a pessoa vai se preocupar com isso? Sejam críticos em relação a isso, gente. Por favor. E participem das eleições. Tá certo. Olha, gente, só reforçando aqui o WhatsApp do Cartório Eleitoral de Mogi Guaçu, para você de Mogi Guaçu e Estivajebe que tenha dúvidas, é o 19 3841 9111. 19 3841 9111. Você continua prestando concursos ou não? Você deu uma sossegada? Agora eu estou sossegado. Minha esposa está fazendo faculdade aqui, vai ser uma excelente pediatra aqui na cidade, se Deus quiser. Que legal, aqui, estamos precisando de novos médicos aqui. Exato, ainda para cuidar de criança, isso é maravilhoso. Então você parou de fazer concurso, Mogi Guaçu pode ficar tranquilo que o chefe do cartório vai continuar por aí. Eu quero ficar aqui, se Deus quiser. Eu adoro a cidade, adoro as pessoas, adoro tudo. Estou muito satisfeito. Hugo, foi um prazer imenso recebê-lo aqui no podcast Isso Que Importa da Nova Onda. O prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade, obrigado por essa chance de expor as nossas ideias, os nossos princípios aos espectadores, aos falar ouvintes. Um pouquinho de você também. Exato. O rapaz que saiu lá de Minas Gerais, perto da Bahia, foi para Brasília e veio parar em Mogi Guaçu. Um abraço. Obrigado, gente. Gente, fica por aqui esse podcast Isso Que Importa especial, hein? Não se esqueça, neste domingo, eleições municipais, seu direito de voto, das 8 da manhã às 17 horas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.